Olá! Você começou já olhando como vai ser o seu 2023? Ou você vai continuar repetindo os anos anteriores? Já vamos começar com a frase assim: bom dia, bom dia, oi, bom dia. Deixa eu chamar algumas pessoinhas para vir conversar aqui. Bom dia. Bom dia para quem tá chegando. Gratidão por quem já tá aqui. Gratidão por quem vai assistir depois. Muito bom dia. Então, tô sempre falando aqui sobre planejamento, né? E o quanto isso faz diferença na sua realidade. E aí, pra mim, eu vou falar da minha experiência com planejamento, isso mudou muito. Só que eu tinha vários pontos de vista sobre planejamento. Primeiro que eu achava isso muito chato. Não sei se você tem essa mesma ideia. Eu achava muito chato, muito grande. Eu achava que planejamento, né, naquela minha mentalidade, né, da síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, eu achava que o planejamento era muito chato, né, e que te prendia muito, ou exercia muitos... deixa eu só colocar no não perturbe, por conta das mensagens. Exercia muita pressão sobre você, porque, tipo, você tinha que concluir algo. E aí, quando eu comecei a fazer o meu caderno, eu comecei com a carta, né, dos sonhos, e aí depois eu fui pro caderno, porque aí você vai aumentando, né, você vai vendo o negócio sendo criado, e vai aumentando, e precisa de mais folhas. E foi quando eu comecei a usar isso a meu favor. E como outras coisas, eu pego o que é interessante para mim, o que é contribuição para mim, e o que é limitação dos outros, eu vou liberando. Eu não funciono assim. Ontem, né, eu falei disso, de tipo assim, foi ontem ou foi em alguma outra live, gente, tá tudo bem. Mas de tipo, você, acho que eu já falei nos stories, de que você deveria ser de determinada forma e tipo, eu sou escorpião e aí deveria ser intensa, stalker, não sei o que lá, e nada disso pra mim funciona. Não sou assim, nunca fui assim. E eu vou escolher as coisas que são boas, digo que são características minhas, mantenho, e o que não é, eu simplesmente digo que não funciona. E com o planejamento, para mim, foi a mesma coisa. Só que quando eu comecei a fazer, talvez eu tenha começado a fazer porque era a carta dos sonhos e não planejamento anual, né? Ou dentro de alguns anos, porque quando você começa a fazer, as pessoas te dizem, dá um prazo de 5 anos, 3 anos, para que as coisas comecem a se realizar. E aí, eu fiz lá a carta e foi muito interessante porque muitas coisas aconteceram. Bom dia! Muitas coisas aconteceram e eu percebi que eu conseguia realizar mais coisas porque aquilo dali estava mais fácil para mim visualizar, acontecer, entender como é que eu poderia criar aquilo, né? Por isso que é tão importante você fazer um planejamento estratégico. Qual é a diferença de um planejamento normal e um planejamento estratégico? Quando você pensa em, o planejamento é um planejamento. E assim, quando você faz um planejamento estratégico,
pelo menos dentro, né, da minha área de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento mental, né, de escolha de uma criação de uma vida melhor ou de qualidade de vida, é você primeiro ter clareza do que você deseja criar. E aí, quando você tem clareza, você vai para as estratégias para conseguir aquilo. Qual é o normal de um planejamento? Você vai lá, eu quero levantar uma casa. E aí você vai ver quanto vai custar de material, quanto vai custar o serviço do pedreiro, quanto tempo mais ou menos vai levar aquilo, qual é a despesa, se você precisar sair da casa que você mora para ir para um outro lugar. Isso já é um planejamento estratégico. Mas quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal, ele precisa ser ainda mais estratégico. Porque a gente se sabota, a gente se distrai, a gente vai encontrando coisas que não têm a ver com o que a gente deseja e vai se enfiando nisso. E a gente escuta outras pessoas, a limitação de outras pessoas, o julgamento de outras pessoas, e aí acaba mudando ou desviando a rota. Então, o planejamento estratégico é você ter clareza do que você quer criar anualmente. E aí isso é uma outra coisa que é muito importante, você colocar um tempo para fazer. Isso quer dizer que quando chegar lá no final do ano, eu não fiz a minha viagem para Disney, eu vou morrer por isso? Não. Ela pode passar para o próximo ano, mas você vai, ao longo do ano, tentar manifestar, realizar cada um desses objetivos. Por isso que eu gosto de objetivo, né? Porque sonho é tipo assim, nunca vou alcançar. Se eu coloco como objetivo, eu posso ir para a prática, eu posso ir para o pragmatismo e dizer assim, para eu realizar isso, eu preciso, para realizar o meu sonho de viajar para Disney, eu preciso ir na Polícia Federal tirar um passaporte, eu preciso verificar valor de passagem, qual é o período que eu desejo ir, se é alta temporada, se é baixa temporada. Eu preciso estar em dia com o meu inglês, se eu for sozinha, se eu for com alguém que fala inglês e vai poder me acompanhar em todos os lugares, eu já não preciso estar tão em conta com isso, né? É claro que é importante você saber a língua nativa para não se perder, né, para não acontecer nada, mas também não te impede de não ir. Então, tudo isso é um planejamento que você faz, né, mais estratégico, porque aí você vai começar a assistir aula, a fazer aula, a comprar roupa de frio, porque a temperatura lá não é a temperatura, né, do Brasil. Então, tudo isso está dentro do seu planejamento. E aí, mentalmente, você também precisa ir se trabalhando. Mentalmente, você precisa, né, entender que você é capaz, você precisa verificar medo de voar, né, de mudança, de experienciar coisas novas, de falar com gente estranha. Então, por isso que o planejamento ele é mais profundo. E aí, quando a gente vai para o nosso planejamento anual, o que acontece muito, né? Que eu até já falei numa live aqui, logo no começo do ano, né? Sobre a importância de você planejar. Para você não acabar repetindo os anos anteriores, que você estava lá na síndrome de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí quando chega no final do ano que tá as pessoas cantando mais o ano, né? E o que você fez, você tá chorando, você tá frustrado, você tá decepcionado com você mesmo, tá? E aí justifica de várias formas e culpa várias outras coisas e outras pessoas, porque não aconteceu, porque
fulano assumiu o governo ou porque o trabalho que eu queria não saiu, quando na realidade a maioria dos seus objetivos ele começa a partir de você. A grande maioria, 99%, começa a partir de você, começa a partir de mudanças de hábito, mudança de mentalidade, né, de fazer escolhas diferentes. Então percebe, a primeira live foi sobre mudança de hábito, para facilitar as suas mudanças de hábito. Se eu tenho um planejamento estratégico, que eu sei que eu desejo criar X coisas, qual é o hábito hoje que eu preciso me livrar? E é literalmente me livrar, porque esse hábito, esse comportamento, esse tipo de pensamento atrapalha a minha vida. E aí, ontem, eu falei sobre a criação de hábitos de prosperidade. Então, você já descarta o que não presta e começa a criar hábitos de prosperidade, principalmente financeira, né? Já que você deseja criar um 2023 diferente. E hoje a gente está falando sobre a importância do planejamento. Percebe como tudo está dentro de mentalidade, dentro de um tipo de mentalidade, e o quanto é importante você conhecer a você, né? Conhecer quais são as suas crenças limitantes, desprogramar e liberar as suas crenças limitantes. Então, quando eu falo aqui do projeto Sua Melhor Versão, são 10 dias trabalhando mentalidade e prosperidade. São 10 dias trabalhando poder pessoal, porque quantas oportunidades você perde porque você não acredita em você, porque você não confia na sua capacidade. E aí ontem acabou os últimos 10 dias, né? E eu finalizei com limite e abuso. O quanto a gente vive em relações abusivas sem nem perceber. O quanto o sabotador da prestativa, da boazinha, da que vive sobrecarregada porque faz tudo para todo mundo, atrapalha de você fazer as atividades, né, que você precisa fazer para conquistar o que você deseja. Então, quando você compreende isso é ter estratégia. Isso é você olhar e ver qual é o sabotador que eu preciso eliminar, enfraquecer, qual é o hábito, comportamento, pensamento, sentimento, que não é contribuição, que eu preciso me livrar, qual é o hábito que eu preciso adquirir, qual é a capacidade que eu preciso adquirir. Às vezes a gente não tem a capacidade para aquilo e precisa adquirir. Quando eu comecei no Instagram, principalmente, né, junto com a Ressignifiques, eu mal botava minha cara, era só imagens, porque eu sempre fui extremamente tímida. E aí veio 2020, com todas aquelas mudanças, e eu precisei começar a mudar. E aí eu fui trabalhar minhas capacidades de estar na frente de uma câmera, de estar, por mais que eu falasse para as pessoas desse curso, mas fizesse oficina, mas eu precisava trabalhar a mim para estar na frente de uma câmera, receber julgamento, morta de vergonha. Se você vê os meus vídeos antigos, é um absurdo, né? E logo quando eu abri a live, eu morri de rir, porque tem as lives da gratidão, do poder da gratidão, e aí era bem cedinho, e aí tipo assim, bom dia, bom dia, bom dia. E tem um amigo meu que morre de rir, porque ele disse que é o bom dia mais engraçado, bom dia, bom dia. Que tipo assim, mas eu me forcei, porque eu uso o meu negócio enquanto instrumento de cura, principalmente. Então, se eu tenho algo que eu preciso curar a mim, que foi inicialmente, né? Foi principalmente a timidez, né? A vergonha, a insegurança de falar para um público grande, né? De outras pessoas ver, de outras pessoas me julgar. E aí eu tive que trabalhar isso em mim, para estar aqui agora falando com mais facilidade.
Então, qual é a capacidade dentro, né, do seu planejamento que você precisa ter, que você precisa criar para construir a vida que você deseja. Tudo está disponível, mas tudo vem a partir de uma escolha. Ontem eu botei um story, né, que eu vi lá na página da Forbes, da Jéssica, né, que é uma mulher hoje que tá numa posição altíssima da Netflix. E a frase dela pra mim foi perfeita. De tipo, quando você sabe quem você é e quando você sabe o que é que você quer, todo o sacrifício que você fez, ou seja, todas as horas de aula, todo o tempo que você abriu mão, toda a diversão que você abriu mão, todo deixa pra lá que você, né, todo o sacrifício que você fez, todo o desafio que você precisou ultrapassar, né, vale a pena. E com tudo isso, é difícil outra pessoa te desestabilizar, porque você confia em você, você entende, reconhece a sua capacidade. E aí, olhar para o planejamento, muitas vezes, né, era uma coisa que eu falei hoje, abre a mão do medo de errar, senão você vai passar a vida procrastinando. Muita gente não faz o planejamento do ano, porque é tipo assim, é um ano inteiro, é muita coisa, eu não vou conseguir dar conta. Percebe como você já se limita? E aí, se você vai para o papel e começa a colocar o que você quer que aconteça durante aquele ano, agora não é uma coisa assim, quero trabalhar num banco, né? Quero arrumar um emprego que eu receba mais de 4 mil reais. Você precisa ter noção de qual é o emprego que você quer. Porque se você tem noção, tipo, é um banco, então você vai precisar, né, conhecer de exatas, ter um conhecimento básico, que é trabalhar com um sistema de banco, para que você possa estar habilitado para isso. Você precisa fazer um curso de atendimento, de qualidade, para que você esteja habilitado para isso. Quando a oportunidade aparecer, porque se você envia esse e-mail para o universo, que é o seu planejamento, a oportunidade vai aparecer. O que é que acontece? Você faz o pedido, mas na hora você não está qualificado. O que é que acontece muito? Que as pessoas pedem, mas não conseguem realizar. Porque elas pedem, mas não se qualifica, não se capacita para estar, né, no lugar que gostaria. Então, assim, fazer esse planejamento, por mais que quando você olha assim, fazer um planejamento para 2023 são muitos meses. Ó, já passou 2 meses. Você tá em março. Você já pode, né, diminuir 2 meses, são 10. Bom dia, Verônica. Você pode já diminuir aí. E quando você coloca no papel e você vai fazendo por partes, tá? Primeiro, eu vou ver a minha questão de saúde. Então, qual é a questão de saúde dentro do seu planejamento estratégico para ter um 2023 diferente que você quer trabalhar? É uma dor crônica? Então eu vou procurar um médico. É algo que eu quero ter qualidade de vida? Então, ou eu vou mudar minha alimentação, ou eu vou, bom dia, Su, ou eu vou fazer atividade física. Percebe? Você vai pegar o que você quer fazer no seu 2023, vai anotar e a partir daí você vai encontrar estratégias para fazer cada item. Porque se eu olho, meu Deus, eu quero fazer tanta coisa em 2023
e eu não coloco isso no papel, até para que o meu cérebro ele entenda que aquilo dali é importante para mim, vai ficar, é tipo assim, é como se eu pegasse um saco de roupa e tipo tem um monte de coisa para fazer com ela. Uma vai para doação, uma vai para guarda-roupa, outra vai para não sei onde. E é tanta coisa que eu nem sei, eu fico paralisada. Eu não consigo fazer porque é muita coisa. E se eu coloco item por item, então tipo, eu quero ter uma saúde diferente, uma saúde diferente em 2023. Então, qual é o meu foco para ter uma saúde diferente em 2023? É alguma dor, alguma doença crônica que eu preciso lidar, né? Uma rinite da vida, não sei. Ou já é ter qualidade de vida. Então, eu vou caminhar pelo menos 2 dias na semana. Ou eu vou tirar o pão da minha vida. Não sei. Mas percebe como fica mais fácil você fazer esse planejamento? E aí você vai para a questão de diversão. E aí eu desejo fazer 2 viagens por ano. Quais são essas viagens? Uma para Gramado, sei lá. Uma para o Walt Disney, não sei. E aí você vai colocar lá. Eu preciso de roupa de frio para os 2 cantos, pelo que eu me lembro. Então, assim, eu preciso organizar isso, mas são pontos. Quando você destrincha o seu 2023, né, o seu ano, em pontos. Tá, mas mesmo assim, mesmo colocando no papel e não fazendo nada, aí você tem que olhar onde você não tá fazendo. Por que você não tá fazendo? Tá? Você pode olhar, tipo assim, diz pra mim, Vera, qual seria assim um ponto que você gostaria de criar em 2023, para que a gente pense numa estratégia, tá? Quando você coloca em pontos, fica mais fácil. Então, tipo, vamos dizer, trabalho, não sei. Você tá buscando um outro tipo de trabalho ou buscando ser autônomo, fazer transição de carreira. E aí você vai olhar o que você precisa para fazer essa transição de carreira. Se você quiser só colocar um ponto no seu planejamento, né? E aí escrever quais são as metas menores para atingir esse ponto. Bom dia, Andressa. Para atingir esse ponto, beber água natural. Então, esse hábito aí, né? Você consegue aos poucos. Porque assim, a gente tem o costume de beber água gelada. Pelo menos eu tenho o costume de beber água gelada. Eu também venho nesse processo aí de ir pro natural e depois esticar para o quente, para água quente, né? Trabalho, né? Tá. Então assim, para água natural, o que eu faço? Eu encho a garrafa e aí começo tomando gelada e aí à medida que ela vai ficando mais natural, né? Aí eu vou tomando ela, que aí fica mais. E ainda tem essa questão, né, de que ela passa um tempinho ali, mas pelo menos ela vai estar mais natural. Eu inicio mais ou menos assim, tomando a gelada e vou me acostumando a tomar a água natural, né? Mas assim, porque hoje eu compreendo a importância de beber a água natural. Sua lojinha tá parada, tá? É loja de quê? Me diz. Que seria para ter cliente, é isso? Ou para crescer? É lojinha. Seria de quê? Quando você diz que a sua lojinha não tá fazendo vendas. Então, assim, como você tá nessa questão da saúde, você olha para esse ponto e vê como é que pode, talvez, saborizar a água, uma coisa que eu também faço bastante,
tipo, pra eu beber água, eu tinha muita dificuldade de beber água. Hoje eu tô bem melhor. Mas, tipo assim, de biquíni, massa. Então, tipo assim, eu tinha muita dificuldade de beber água. E eu sempre falava assim, eu não gosto de beber água. Eu não gosto do gosto da água, né? Eu não gosto do gosto da água. Vivi a vida inteira tomando Coca-Cola. E aí, quando você corta isso e vai beber água, tipo, eu não gosto do gosto da água. E aí, o que eu fazia? Eu saborizava. Talvez se você saborizar, você colocar fruta ou alguma erva, talvez fique mais saborosa você tomar água natural, né? E também tem a questão das cores que você também pode usar, porque quando a gente muda a forma de ver, é como se fosse algo diferentão e o nosso corpo aceitasse com mais facilidade. Então você pode usar esse tipo de estratégia para poder tentar tomar água mais natural. Para mim, para tomar água, eu saborizei tudo. Eu saborizava tudo pra, tipo, botar uma laranjinha dentro ou alguma frutinha que fosse soltar aos poucos. Se a gente pega lá o objetivo e coloca e destrincha ele em metas pequenininhas, você consegue, né? Você acaba nem procrastinando, porque as metas menorzinhas, à medida que você vai fazendo e você atinge o objetivo, fica bem melhor. E aí vamos pra lojinha, né, da Verônica, sobre biquíni. Água com suco de limão. Também, né? Eu não botava o suco não. Eu deixava ele... Porque eu sei que a água com suco de limão, tem muita gente que toma de manhã, né? Ou é só o suco do limão e tal, pra digestão. Como eu acho um pouco ácido pra mim, aí eu não fazia. Quando eu vou ao banheiro, eu sempre tomo 2 copos de água. Nossa. Eu, tipo assim, eu tenho que bater os 500 ml pra poder tomar. Pela manhã, então, exatamente. Mas eu tenho muita dificuldade de tomar água durante o dia inteiro. Então eu vou me policiando pra tomar 500 ml, depois 500 ml. Tanto que eu tenho as garrafinhas de 500 ml mesmo pra poder ir tomando. Porque senão eu esqueço, eu literalmente esqueço de beber água. Por mais que a gente viva nesse calor. E aí, Verônica, como a gente tá em pleno verão, né? A gente tá entrando no verão, a gente começou o verão, né? Ou a gente tá finalizando primavera, alguma coisa. Pra mim é tudo quente. E de biquíni, você já pensou em alguma estratégia? Você tem loja de biquíni no Instagram? Hoje o Instagram, ele é o mais, é a vitrine, né, mais vista no mundo inteiro, né? E aí, assim, para você conseguir, talvez você... qual seria essa capacidade? Qual é que você acha assim que você precisaria atingir o seu público? O que você acha que você precisaria? Qual é a capacidade assim? Qual é a habilidade que você precisaria criar para acessar o público? O que você acha que está faltando na sua lojinha? Porque assim, você conhece a sua lojinha melhor. É uma loja física ou é já uma loja online? E aí ela precisa, tipo, de anúncios para alcançar. Tem uma página no Insta, massa, muito bom. Você faz anúncio? Você coloca lá, você faz, tipo, live para mostrar o biquíni, né? Às vezes, o que acontece? Faz postagem, tá? E mesmo assim, tá baixo. Qual o seu engajamento? Você já olhou para engajamento, para fazer stories, para fazer anúncio, para chegar para as pessoas? Live não. Tá? Às vezes, assim, se você conhecer alguém que
não tenha vergonha de mostrar o corpo, ou você mesma, né? Não tenha vergonha de mostrar o corpo. Fazer a live e mostrar, sabe, a roupa. Você não faz anúncio? Que aí, anúncio, ela apresenta a tua lojinha para as pessoas que não estão te seguindo. Então, tipo assim, se você faz anúncio, e você não precisa fazer anúncios caros, né? É uma estratégia ótima. Tipo assim, você não precisa fazer anúncios caros. Você pode fazer, tipo, a 5 reais, se eu não me engano. Antes era 2 reais, agora tem que ser 5 reais, uma coisa assim. Mas, tipo, 5 dias a 5 reais. E coloca pra que apareça, que a sua loja apareça para as pessoas que moram na sua cidade, né? Principalmente. No início, uma amiga fez as lives. Live dá engajamento, por isso que é interessante, né? Às vezes você só colocar o biquíni e a forma como você bota, também é importante, assim, anúncios pagos. Anúncios pagos é muito legal, sabe? Ele impulsiona bastante o teu negócio. Ele vai te apresentar para as pessoas que estão perto de você, e por isso eu falo perto de você, porque você tem um alcance maior. Se você for fazer anúncios pagos com um valor mais, tipo assim, 30 reais só, sabe? E aí você coloca e vai pegar muita gente da sua cidade, né? Que pode ir provar. Eu não sei se você tem um espaço físico ou se você só faz a venda online. Mas uma outra coisa também é você olhar as fotos, se essas fotos são só o biquíni ou se é, tipo assim, a pessoa vestida na praia. Porque quanto mais a gente traz o uso, só online, tá. Quanto mais a gente traz o uso, né, traz a visualização do uso, melhor, sabe, do que só as peças. Quando ela tá dentro de um contexto, a imagem tá dentro de um contexto, isso traz desejos para as pessoas, né? Talvez seja interessante você olhar assim, quais são as estratégias hoje. O Instagram, ele tá sempre, né, mudando, mas mesmo assim tem coisas que você pode fazer que chame a atenção para o teu Instagram, né? A forma como você fala, às vezes, como você... A gente que mora aqui sabe a importância de ter um biquíni, né? De ter roupa de banho, mas para algumas pessoas talvez mostrar diversidade, né? A forma como você tá chamando, talvez seja essa uma habilidade que você precise olhar, sabe? Como tá sendo feito o marketing, né? Da sua loja. Eu por muito tempo fiz o meu Instagram. E aí, para alcançar um espaço maior, eu fui, e hoje trabalho com uma empresa que olha para o meu Instagram, que faz essa parte, porque tipo assim, a forma como eu falava, como eu escrevia, eu só atingia as pessoas que tinham conhecimento já na área. E aí, para que eu pudesse atingir outras pessoas, né? E hoje, o marketing, ele é um marketing de intenção. E aí você precisa saber quem é que você quer atingir, quem é o seu cliente. E eu sei que roupa de praia é para quem vai pra praia, né? Mas se é mulher, se a grande maioria é mulher, que normalmente ou se a roupa é mais masculina, ou se é mais infantil, né? E aí você trabalha isso, sabe? Você vai pra praia, você põe foto sua na praia, você usa o seu produto. Então, assim, você mostrar que você faz isso, né? Traz conexão com as pessoas, te aproxima as pessoas de você, aproxima o seu cliente da loja. Então, você aprender sobre marketing de intenção é muito importante para quem quer vender, né? Hoje é tudo marketing de intenção. O pessoal hoje muitas vezes faz lá vários vídeos usando o produto
né? As grandes marcas, tipo aquela Virgínia, até aquela Mirella, tal, ela usa o produto no dia a dia. E aí é quando você contextualiza, fica muito mais fácil do que só mostrar a peça. Então, por isso que a live é interessante. Tem muita loja de roupa que faz isso, né? Que tem alguém para mostrar, para vestir, para mostrar lá como é que fica no corpo e tal. Então, facilita que as pessoas visualizem, entende? E aí você, tipo assim, seria talvez interessante você olhar isso. Como é que você pode aprender, sabe? Tem vários cursos, ou se você tem como pagar alguém para tomar conta das suas redes sociais, que vai ter, né, um olhar mais intencional. Morro de vergonha. Nem viu isso, pessoal? Eu posto fotos minhas, são poucas, e nada de corpo inteiro. Tá tudo bem? Eu quando eu iniciei também, era tipo assim, só postagens das técnicas e olhe lá. E aí eu fui me trabalhando, né? Mas se você não gosta, talvez você conseguir alguém e tipo assim, você vai estar apresentando do lado, sabe? O biquíni e tal, para que as pessoas tenham conexão com você. E enquanto que tem uma outra pessoa lá que não tem vergonha de mostrar o corpo, vista lá para as pessoas verem, ou então, sabe, tirar foto na praia mesmo de pessoas comuns que estão vestidas com o seu biquíni, e isso acredito que traz muito mais conexão, né? Porque hoje a rede, ela é principalmente isso, conexão, né, com o cliente. Mas eu vou te dizer, quando eu comecei, né, eu tinha as ferramentas e aí comecei a aplicar bem para isso, e eu tinha um monte de olhinho assim, não é esse aqui não, mas tinha um monte de olhinho e eu usava os olhinhos para poder fazer os vídeos, para poder me dar, sabe, centramento e confiança, mas eu via, nossa, muito nervosa para fazer os vídeos, e a minha voz bem baixinha assim, e aí eu vou fazer assim, fala mais alto, tipo, como com vergonha você faz isso? Mas aí você vai trabalhando a habilidade que você precisa pra sabe? E aí, tipo assim, não tem jeito, então você busca estratégia, tipo, não tem jeito de eu botar lá a roupa, o biquíni pra me apresentar, então eu chamo alguém pra fazer, né, ver com alguém, tem muita gente, também você pode ver o pessoal que é tipo youtuber, que é conhecido, sabe? E tentar fazer uma proposta, tipo, pra ela fazer lá uns stories, uma pessoa que tem alto alcance, sabe? E aí ela fazer os stories vestindo, né, convidando as pessoas para conhecer a sua loja, e em troca você dá um biquíni, ou tem gente que vai receber isso, tem gente que vai cobrar um valor. Então vai depender muito do que você acha que é acessível para você, né? Tem gente que recebe troca, tem gente que cobra valores, mas talvez você olhar, né, quem é que tá mais em alta na sua região, né? Porque geralmente tem, né, o pessoal que tá em alta, não precisa ser aqueles grandões, que aqueles grandões você vai pagar um valor alto, mas tem a galera que faz muito TikTok, que pode fazer o anúncio da sua loja por troca, por um biquíni. Você escolhe o biquíni que você quer ficar no final, tal, sabe? E aí ela faz tipo 10, 15 stories mostrando várias peças e convidando as pessoas para ir. Agora é importante você olhar, né, que são pessoas que tenham afinidade com o seu nicho, tá? Tipo, uma menina que tá sempre lá fazendo aquelas dancinhas de TikTok de top, então ela meio que tem afinidade, né? Você não vai pegar uma senhorinha. Não que uma senhorinha não possa vestir, mas que tenha congruência, tá? Então, fazer o planejamento estratégico é basicamente isso.
tá? Espero que eu possa ter te ajudado. Mas você pode olhar como é que você pode usar a rede, né? Tem muitos cursos que são baratinhos, né? E você entender sobre marketing intencional não é muito difícil, demanda um tempo, né? Acho que o pior é que demanda tempo, né? Mas não é tão difícil quanto as pessoas falam, sabe? Mas se você tiver tempo, é muito legal para você aprender, até para você direcionar se você for convidar alguém, sabe? Então, que bom. Então é isso. O planejamento estratégico é isso. Então, tipo, se você quer comprar uma casa ou um carro, e aí o que é que também te ajuda no planejamento estratégico? É você fazer o seu mapa dos sonhos. E aí você pega lá uma cartolina e coloca, ou você faz, né, no Canva ou algum aplicativo assim, coloca na tela do seu telefone, para sempre te lembrar quais são os seus objetivos esse ano, com imagens. E aí você vai lá e olha o que você anotou. Então assim, é assim que você faz, né? É assim que você não procrastina, porque quando a gente olha o ano inteiro, muitas vezes é tanta coisa que você quer fazer, é um ano inteiro, né? Eu fui fazer o planejamento de uma empresa e aí a gente foi olhar mês por mês e a pessoa faz assim, mas eu vou olhar o ano inteiro. Você vai, você precisa estar organizada para em março fazer alguma coisa, né, para as mulheres, para em abril você já se organizar para Páscoa. Por mais que você saiba que cada mês tem isso, quando você não olha para o que é possível fazer lá, você vai estar correndo contra o tempo. Quando chega, acaba procrastinando e perdendo tempo, porque vai fazer as coisas em cima da hora. E aí a pior justificativa que a gente tem de uma estratégia ruim é quando você fez as coisas na pressa, quando você fez as coisas de qualquer jeito, né, para justificar. E aí não tô falando só de trabalho, tô falando de vida como um todo. Muitas vezes a gente deixa as coisas para a última hora, né, para dar errado mesmo, sabe? E aí a gente justifica com porque foi de última hora e não deu para fazer o que deveria. Mas você não tinha consciência? Então, se eu quero fazer uma viagem lá para Gramado para o Natal de Luz, se eu começo agora em março a juntar R$100 ou a pagar a viagem, eu vou pagar muito menos do que eu ir comprar a passagem em dezembro. Eu ir fazer a hospedagem em novembro. Então, quanto mais você consegue fazer esse planejamento, tipo lá, eu vou olhar para o meu ponto de diversão e eu tenho lá como vontade de fazer essa viagem para Gramado, para ver lá no final do ano o Natal de Luz em Gramado. Então, eu vou colocar como metas estratégicas. Roupa de frio, porque lá é um pouco mais frio, né? Apesar de ser Brasil, é um pouco mais frio. Eu vou ver qual é o valor da passagem, né? E vou estar buscando encontrar ela geralmente de madrugada mais em conta. Tem sites que ele sinaliza para você quando tem uma passagem que está promocional para o período que você quer. Então você tenta aprender esses sites. E aí eu vou ver a hospedagem e já vou ver no quanto é que eu vou tirar do meu orçamento mensalmente para poder fazer essa viagem, para, né, já ir pagando, já ir me organizando e fazer essa viagem com tranquilidade. Isso é você fazer um planejamento estratégico, né? Não é simplesmente escrever e esperar que as coisas, que os planetas se alinhem e te entreguem na sua porta, né? Então, só que o que a gente faz muito? A gente deseja tanta coisa e não sabe o que é prioridade. O que é prioridade para você? É uma questão financeira. Então, eu vou trabalhar a minha questão financeira. É a questão da saúde.
E aí, cada ponto que você vai fazendo, você vai lá colocando, ó, que fez, e você vai ver o quanto você cria. Mas o que a gente fica? A gente passa o ano muito ocupado e muitas vezes não é produtivo, porque eu sempre fiz a mesma coisa e eu não busquei estratégias para fazer o que eu gostaria. E aí isso é onde você se perde, né? Que eu comecei falando, a gente acaba se distraindo, a gente acaba perdendo o foco. E quando a gente tem lá o mapa grande com o carro, a casa, a viagem, o valor que você quer ter na sua conta bancária, né? Tipo, se eu sei que mensalmente eu quero X, então quantas pessoas eu tenho que acessar para vender e alcançar esse X valor, sabe? Então isso até te motiva a isso também sem pressão, como eu falei. Se você não atinge no ano, ele pode passar para o outro, né? Mas quando você destrincha, fica mais fácil você alcançar o que você quer. Então, eu te diria isso hoje, que você faça, pegue papel e caneta e escreva quais são os pontos, pelo menos da sua saúde, da sua questão financeira, da sua questão de carreira e de diversão. E para quem quiser, espiritualidade, né? Espiritualidade tipo o universo, Deus ou quem você... Mas você se conectando com o seu eu superior também é espiritualidade. Então, o que você pode hoje colocar, né, dentro desses pontos que você deseja realizar? Entendendo que finanças e carreira são, apesar de ser complementares, são diferentes. Quando eu falo de carreira, é tipo você ter uma loja, você ser comerciante, empresária, vendedora e tal. E finanças é o valor que eu quero estar tendo por mês. Quanto mais você escreve isso, quanto mais você usa, né, a sua função, seja motora, de visão, mais o seu cérebro entende como prioridade. E aí ele vai buscar estratégias, né, vai buscar o que é que está disponível para que você atinja isso. Se fica só no campo mental, fica só como sonho. E geralmente sonho é aquela coisa assim, eu nunca vou realizar na vida. O meu sonho da vida é ver o mar. Pega o ônibus e vai ver. Às vezes não, mas como fica no plano da idealização, no plano das ideias, você não faz. Que é tipo assim, eu sou incapaz de realizar isso. Por que você acha que é incapaz, né? Porque você não está levando para a prática. Se você levasse, você ia aprender. Quando você começou a aprender a escrever, você aprendeu o A, o E, o I, o U. Depois você aprendeu a cada uma das consoantes. Você depois aprendeu sílabas para poder fazer as palavras. Então, se você destrincha o seu objetivo em metas menores e vai alcançando cada uma delas, daqui a pouco você fez todos os objetivos da sua lista. Simplesmente. Fazendo assim, facilitando a sua própria vida e fazendo com que você não olhe como se fosse uma coisa muito grande. E aí, vou viajar pro Walt Disney. Começa baixando o aplicativo do Duolingo, que é gratuito, vai fazendo lá o seu inglês e quando você se sentir bem, vai para um curso que seja mais intenso, né? Para conversação, para você se sentir mais seguro, e daqui a pouco você tá fazendo viagens e mais viagens, não só para ver lá, não só para Orlando, né? Não, só para ver o parque. Então, mas se você começa aos pouquinhos, um passo de cada vez é muito melhor do que passo nenhum. Então é isso que eu queria falar. Espero que tenha contribuído. Bom dia. Espero que tenha contribuído, né, com essa questão, né, para você criar um 2023 diferente. Essa live ela não é tão extensa, né, ela é mais prática mesmo para você ir pregar lá
o seu papel, a sua caneta e depois você, sabe, fazer aqueles collabs não de live, mas você pegar lá as imagenzinhas e botar lá você fazendo carão, você com o corpo que você deseja, e isso é como você enviasse um e-mail para o universo para dizer isso aqui que eu quero. E toda vez que você visualiza, você se lembra isso aqui que eu quero, sabe? E pegar lá o que você fez e começar tá, eu quero viajar, eu quero trabalhar com tal coisa, então eu preciso ver, né, essa habilidade, perder mais a vergonha. Verônica, bom para trabalhar vergonha. Esqueci o nome. É o hortelã verde. O óleo de hortelã verde, ele trabalha bastante essa coisa da vergonha, junto com lavanda. Então eu usava muito ele antes de fazer live, antes de vir pra frente do telefone, sabe? Falar com as pessoas, fazer stories, tudo isso. Então, e também tem as ferramentas, né? Eu usei muitas barras e hoje eu uso totalmente a desprogramação neurobiológica. Então, quando eu preciso trabalhar alguma coisa, eu uso muito a desprogramação. Então, já fica o convite, né, para o programa Sua Melhor Versão, que são 30 dias de mesa da DNB, que num valor normal daria mais de 15 mil reais, e o programa todo é 197. A gente começa segunda-feira, então já fica o convite para você ir trabalhando também, sabe, liberando, mudando a mentalidade. Então, eu espero que você hoje mesmo não procrastina, não fica assim, ai meu Deus, eu nem sei o que eu quero pro meu 2023. Não procrastina, não, escreve, faz lá, sabe, pega uma folha e um papel e escreve o que é que você quer. Depois olha o que é prioridade para você. E aí pega essas prioridades e vai destrinchando, né? E aí você começa pelo mais fácil, começa pelo mais difícil. Vai depender de você. Mas não escolhe procrastinar para não fazer, para não se frustrar. É melhor se arrepender de ter tentado do que se arrepender de nunca ter feito. Então é isso, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Um ótimo dia pra vocês, um ótimo final de semana também, tá? E quem quiser saber mais do programa, manda mensagem no direct que eu passo as informações todos os dias, tá bom? Verdade. Vamos fazer hoje isso. Beijo, gratidão.